Queridos irmãos, graça e paz. Se não fosse a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, hoje a Anvisa, que é a agência nacional que cuida dessa parte de vigilância sanitária, autorizou o uso de 2 vacinas aqui no nosso país, e alguém me abordou dizendo e mostrando-me a foto da primeira paciente ou da primeira brasileira que foi objeto da Coronavac, e eu dizia que, e a pessoa dizia assim: se nós merecermos, essas vacinas serão eficazes e benéficas. E eu disse: nós não merecemos. É só a misericórdia de Deus, só a bondade, é só a graça de Deus, queridos. Não nutramos essa ideia de que há algum merecimento humano. Se Deus abençoou e abençoar, de modo que esses medicamentos sejam realmente eficazes, sejam benéficos para a nossa vida, é pura misericórdia de Deus, é pura bondade de Deus. Não há nenhum merecimento nosso, não há nenhuma alguma conquista nossa, é somente graça, bondade e misericórdia do nosso Deus. E nós acabamos de cantar: as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Miguel está dando muita microfonia aqui. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e são elas a causa de não sermos consumidos. Queridos, eu estou sem retorno, Miguel. Achou demais o retorno para mim aí, veja aí. Queridos, essa semana nós fomos e temos sido bombardeados, tomados por notícias extremamente desagradáveis, por notícias tristes, por notícias preocupantes sobre aquilo que está acontecendo na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Se tenta detectar as causas, os motivos e as razões pelas quais o Amazonas está vivendo uma crise tão profunda no que diz respeito a Covid-19, se foram as festividades de final de ano, se foi uma mutação ou uma nova variante do vírus. O certo, queridos irmãos, é que o que temos visto lá em Manaus, lá no estado do Amazonas, são filas gigantescas de pessoas buscando atendimento médico. São hospitais superlotados, com sua capacidade extrapolada ao excesso, pessoas morrendo asfixiadas nas UTIs dos hospitais, o desespero de familiares que ficam correndo de um lugar para o outro na tentativa de encontrar um balão de oxigênio para salvar um ente querido que talvez esteja sendo atendido ou num serviço de saúde ou até mesmo em suas próprias casas e residências. Os profissionais de saúde que estão trabalhando no seu limite, que estão na exaustão, em virtude não só da sobrecarga de trabalho, mas
do ponto de vista emocional, da tragédia e do caos que eles contemplam todos os dias em sua árdua missão de cuidar de vidas. De fato, queridos irmãos, a gente pode resumir a situação do Amazonas dizendo que é um cenário caótico, que é um cenário de caos. Eu ouvia, queridos irmãos, um breve relato de um colega pastor presbiteriano que reside em Manaus, dizendo como tem sido a sua experiência diária de receber ou mensagens ou de receber ligações informando a perda de membros e membros de sua igreja ou de igrejas presbiterianas ali na cidade de Manaus. E eu fico a pensar, queridos irmãos, que absolutamente ninguém gosta de receber más notícias. Nós não gostamos de receber más notícias e é normal e é natural que nós não gostemos dessa situação. Mas eu queria, queridos irmãos, começar a partir de hoje a refletir sobre um livro da Bíblia, onde ele começa com más notícias, onde ele começa com uma pessoa ouvindo de irmãos seus notícias extremamente desagradáveis, notícias extremamente preocupantes. Mas ao mesmo tempo, queridos irmãos, observar que a despeito desse livro começar com más notícias, ao longo do livro percebermos a ação de Deus abençoadora, mudando um cenário de caos, de miséria, de opróbrio, de vergonha, em um cenário de vitória, de superação, de reconstrução. E para tanto eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, e nós iremos ler hoje à noite o capítulo de número 1 de Neemias. Na verdade, queridos, nós iremos ler o capítulo 1 de Neemias, mas eu peço que você, ao abrir a sua Bíblia e depois da leitura do texto, você permaneça com ela aberta e marque Neemias 1, porque nós voltaremos um pouquinho para o segundo livro das Crônicas, capítulo de número 36, porque nessa parte introdutória dessa série que eu intenciono discorrer com os irmãos sobre todo o livro de Neemias, é necessário que nós entendamos hoje o contexto em que Neemias está inserido, a situação em que Neemias estava quando naturalmente vivenciou a sua experiência e o seu ministério. Então abram aí, queridos irmãos, Neemias capítulo de número 1, esses 11 primeiros versículos que nós vamos ler do capítulo 1. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos lá? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e que se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados
e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Vamos, irmãos, voltar um pouquinho para o segundo livro das Crônicas, capítulo de número 36. E eu peço que você fique com esse capítulo aberto. Vamos orar, queridos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, a tua palavra que por si mesma é poderosa para transformar a nossa vida, para edificar a nossa vida, para dirigir o nosso viver. Mas rogamos, ó Deus, que o Senhor nos dê graça, nos ilumine para que na explanação, no estudo, na exposição da tua palavra, nós sejamos guiados por ti. Tanto a minha vida, ó Deus, quanto a vida dos meus irmãos nessa noite, aqui presentes ou virtualmente, que o Senhor nos conduza, por meio do teu Espírito, a que compreendamos com exatidão e fidelidade a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos irmãos, com a divisão do reino de Israel, duas monarquias são instaladas, e isso aconteceu nos dias de Roboão, filho de Salomão. E os descendentes de Davi, eles ficaram com o governo do reino do sul, também chamado de Judá. E é interessante, queridos irmãos, que durante todo o tempo em que Judá foi governada, a maior parte daqueles que ascenderam ao trono, eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Apenas 8 reis fizeram o que era reto perante o Senhor. Os demais
todos, sem exceção, se desviaram do caminho do Senhor, se desviaram da palavra do Senhor, dos mandamentos do Senhor, e pecaram não apenas os reis, mas também o povo. Porque esses reis que faziam o que era mal perante o Senhor, também conduziram o povo a que fizesse o que era mal perante os olhos do Senhor. E, queridos irmãos, por mais que Deus, por um lado, seja misericordioso, por outro, Deus também tem como atributo a ira. E a ira de Deus, ela foi acesa, foi despertada, foi provocada por causa daquele caminhar dos reis e do povo em desobediência e transgressão da lei do Senhor. Você com a Bíblia aberta aí no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 36, observe comigo que o cronista nos diz nos versículos 13 e 14, descrevendo um pouco de como era que o povo estava vivendo nesse período. Aqui o cronista está descrevendo o último rei, o rei Zedequias. E observem, queridos irmãos, o que é que nos diz o versículo de número 13 e 14, descrevendo o que o povo estava fazendo, o que os reis vinham fazendo, não apenas Zedequias. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, o que tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Versículo 14. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O cronista está aqui falando do período em que Zedequias reinava sobre Judá e como era que o povo estava vivendo nesse período. Os pecados que o povo cometeu, queridos irmãos, foram vários. A gente pode citar brevemente alguns deles. Idolatria. Deixaram o Senhor, o Deus da aliança, e passaram a adorar outros deuses, a Baal, a Astarote e a todo o exército do céu. Sacrificaram nos montes e debaixo de árvores frondosas, como faziam os povos vizinhos, contrariando o mandamento de sacrificar ao Senhor no templo. Preste bem atenção. Deram seus filhos para serem queimados no fogo. Você vê alguma associação com a liberação para o aborto? Uma pauta tão desejada e cobiçada em nosso país? Houve ocasião, queridos, em que até mesmo um ídolo foi colocado dentro do templo de Jerusalém, o templo do Senhor, um lugar santificado, separado para o serviço, para o culto, para a glória de Deus. Lá dentro colocaram ídolos. Junto a isso, queridos irmãos, maldade, crimes, opressão dos mais pobres, assassinatos e todo tipo de coisas ruins foram se tornando comuns.
povo foi se acostumando. E é interessante, queridos irmãos, que esses pecados não foram cometidos apenas pelos reis ou pelo povo. Esses pecados foram cometidos pelos reis, pelos líderes do povo, inclusive sacerdotes, e pelo povo. E frente, queridos irmãos, a esse cenário, o que é que nos acontece? Eu quero que você ainda olhe para o capítulo 36 do segundo livro das Crônicas e observe comigo agora o versículo de número 16, porque o texto nos diz assim: eles zombaram dos mensageiros de Deus, dos profetas, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas. Deus, em sua soberania, levantou os seus profetas para convocar o povo a uma mudança, a um arrependimento, a uma vida de obediência, e o povo simplesmente debochou e ridicularizou dos profetas do Senhor. Mas o que acontece, queridos? Versículo de número 16 ainda. Até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Toda essa desobediência, queridos irmãos, foi punida pelo Senhor. E como foi que Deus puniu o povo de Judá? Ele permitiu que o reino de Judá, queridos, fosse levado para o exílio pelos babilônicos, sob o comando de um déspota chamado Nabucodonosor, que governou durante o ano de 604 até 562 a.C. E o exército babilônico fez 3 deportações de judeus cativos, subjugados para serem escravos lá na Babilônia, em 605, em 597 e em 587 a.C. E nesse 587 a.C., que foi a invasão final dos babilônicos à terra de Judá, queridos irmãos, a descrição é que eles não apenas destruíram as portas e os muros da cidade de Jerusalém, eles também invadiram e destruíram o centro religioso de Israel, o templo do Senhor. Templo esse que tinha sido construído pelo filho de Davi, Salomão, e que era uma espécie de referência geográfica da adoração do povo de Deus. Foi uma perda para os judeus, queridos, tanto emocional, nacional e espiritual. Uma verdadeira tragédia. E o versículo de número 17, ainda do segundo livro das Crônicas, permaneça observando comigo. A partir do versículo de número 17, na verdade, mas eu não vou ler todo, apenas chamar a sua atenção para o versículo de número 19, embora a partir do versículo de número 17 o cronista descreva aquilo que os babilônicos fizeram ali quando entraram em Judá. Versículo de número 19 diz que os caldeus queimaram a casa de Deus e derrubaram a muralha de Jerusalém, queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos de valor. Queridos irmãos, foi uma invasão destruidora. Arrasada ficou a cidade de Jerusalém e destruído, envergonhado o templo de Jerusalém.
Sem falar que muitos foram levados cativos para trabalharem como escravos na Babilônia. Esse cativeiro, queridos irmãos, ele foi profetizado pelo profeta Jeremias. E Jeremias não apenas profetiza a chegada do cativeiro, mas profetiza a duração desse cativeiro, que foi de 70 anos. E 70 anos de cativeiro babilônico, profetizado por Jeremias, esse tempo havia chegado ao fim. Agora não são mais os babilônios que mandam e que comandam, mas o Império Persa. E Deus levanta, queridos irmãos, um governante persa, chamado Ciro, para que ele pudesse dar a liberdade ao povo de Israel, aos judeus, de regressarem a Jerusalém e reconstruírem a cidade e o templo que tinham sido devastados pelos babilônicos. Observe comigo ainda o texto, porque no versículo de número 22 em diante, nós encontramos essa descrição, quando diz que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão, uma liberação, uma ordem. Qual era a ordem? O Senhor, Deus dos exércitos, me deu todos os reinos da terra, porque era agora a Pérsia quem dominava o Oriente Médio. Me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. Aquele que dentre vocês, que for do seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor seu Deus esteja com ele. Ciro ordenou, queridos, a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade de Jerusalém. Interessante também que Ciro autorizou a retirada dos utensílios do templo que Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia. No pregão, na ordem de Ciro, contemplava isso também, no sentido de que os judeus pudessem trazer ou levar de volta a Jerusalém aquilo que Nabucodonosor tinha levado do templo do Senhor. E aí a gente tem uma primeira leva de reconstrução liderada por um homem chamado de Zorobabel, no ano que Ciro estava governando, e ele retornou com 42.360 judeus e 7.337 servos para construir e para reconstruir o templo e a vida ali em Jerusalém. Mas a obra começou, queridos irmãos, e ao serem lançados os fundamentos, os alicerces do templo, um misto de alegria e de tristeza invadiu o coração dos judeus. Um misto de alegria porque o povo estava feliz, alegre em ter retornado, em ter regressado. Mas tristeza, porque muitos dos mais velhos, que tinham visto a pompa, a glória, o glamour do templo construído por Salomão, agora olhavam para a segunda casa e viam que a segunda casa estava distante muito de todo aquele glamour, de toda aquela beleza que o primeiro templo possuía. Os recursos, queridos irmãos, eram poucos e insuficientes para uma obra tão grande. É interessante que, além da falta de mão de obra e recursos, os judeus ainda tiveram que lidar com um problema sério. E qual foi o problema sério? A oposição dos samaritanos, que
informaram a Dario, que agora reinava e governava a Pérsia, que naturalmente os judeus estavam se rebelando contra a Pérsia. Isso fez com que a obra fosse atrasada, com que a obra fosse parada. Mas é justamente, queridos irmãos, nos dias de Assuero e de Artaxerxes, que esses reis que governavam a Pérsia fizeram com que a obra fosse atrasada, a obra fosse retardada, a sua construção e o seu término. Mas, posteriormente, Deus levantou 2 dos seus profetas, os profetas Ageu e Zacarias. Esses 2 homens animaram o povo e a obra recomeçou, e a obra e o templo e a cidade foram reconstruídos. Nos dias, irmãos, de Artaxerxes, um segundo grupo foi a Jerusalém, 1.315 homens e 261 levitas. Eles retornaram ali para Jerusalém sob a liderança de um homem chamado Esdras. E eles retornaram também com o propósito de reconstruir a cidade e reconstruir o templo do Senhor. É nesse contexto, irmãos, que aparece então Neemias. Esses 2 livros, se os irmãos agora passarem do segundo livro das Crônicas para frente, os irmãos vão se deparar justamente com o livro de Esdras e depois com o livro de Neemias, que até durante um período faziam os 2 um só livro, compunha um só livro. Mas é nesse período que surge aqui Neemias e Esdras, né? Esses 2 personagens, esses 2 homens que foram levantados por Deus para reconstruir a cidade e reconstruir o templo de Jerusalém. Quem é Neemias? Onde Neemias estava? Quando nós lemos o versículo de número 1 do capítulo 1 de Neemias, nós vemos as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Suzã era a capital persa. E quem governava nesse período aqui era justamente Dario, que fez e que transformou a cidade de Suzã como a capital da Pérsia. E Neemias está aqui, queridos irmãos, durante o seu 20º ano de reinado, ou melhor dizendo, no ano 20º de reinado de Artaxerxes. Dario transforma a Suzã na capital do Império Persa, e agora, sob o governo de Artaxerxes, Neemias toma conhecimento, informação, e é isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos agora. Porque quais eram as informações que Neemias recebeu? Qual o conteúdo, irmãos, dessas informações? Informações péssimas. Notícias extremamente ruins. O texto vai nos mostrar que Neemias ouve de Anani, um dos seus irmãos, que o restante daqueles que não foram levados cativos à Babilônia e haviam permanecido ali em Judá, estavam vivendo em pobreza, em miséria, em opróbrio, em vergonha. Essa, queridos irmãos, ou esse é o conteúdo das informações que Neemias obtém por meio do seu irmão Anani, de alguns judeus. E isso gerou, queridos irmãos, uma profunda sensibilidade por parte de Neemias. Queridos, o versículo de número 11 diz, no finalzinho diz assim: nesse tempo eu era copeiro do rei.
Copeiro do rei era um cargo de muita responsabilidade. Era aquela pessoa que se encarregava de provar, de degustar das comidas e principalmente do vinho que era servido aos monarcas, aos reis. Era alguém de extrema confiança, mas por outro lado um cargo de muita responsabilidade e perigo. Porque era justamente ele quem primeiramente degustava as comidas, bebia o vinho, no intuito de que se porventura houvesse algum problema, algum veneno, alguma coisa naquela comida ou naquele vinho, o rei fosse poupado da morte. Mas, conquanto esse fosse um cargo de profunda responsabilidade, também tinha privilégios. E mesmo numa situação cômoda, mesmo numa situação confortável, mesmo numa situação favorável para ele, para Neemias, qual é a atitude de Neemias? Se preocupar, se incomodar com a situação dos seus irmãos que estavam em miséria, que estavam em vergonha, que estavam em sofrimento. E eu quero pensar com os irmãos sobre o tema a preocupação de Neemias. Olhando para o capítulo de número 1, a preocupação de Neemias é vista através dos seus questionamentos. Observe os versículos de número 1 a 3. Versículo 1 nós já trabalhamos um pouco, a cidade de Suzã, a capital do Império Persa, no ano do Quisleu, no 20º ano do rei Artaxerxes. Está Neemias vivenciando, quando veio a ele, versículo de número 2, um dos meus irmãos. Neemias vai fazer referência lá na frente, no capítulo de número 7, a Anani de novo. Os estudiosos entendem que esse era um irmão de sangue de Neemias, não era apenas um compatriota. E o que Neemias faz? Pergunta pelos judeus, por aqueles que escaparam, por aqueles que não foram levados para o exílio. E a informação que ele obtém é: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Queridos irmãos, nesse encontro que Neemias tem com Anani e com alguns dos seus irmãos de Judá, Neemias é tomado por uma preocupação angustiosa. Ele está sendo copeiro do rei, ele está desfrutando de uma função tranquila, favorável para ele, mas ainda assim ele quer saber dos seus irmãos, e ele quer saber a situação que os seus irmãos se encontram. Seria muito fácil para Neemias ignorar o problema dos seus irmãos. Por que é que Neemias ia se preocupar com os seus irmãos lá em Judá, se ele estava em Suzã, sendo copeiro do rei, com tudo prontinho, desfrutando de privilégios, de posição? Além da sua função, tem outro fator. O que é que Neemias podia fazer por Judá, quando ele estava a uma distância enorme, lá em Suzã? E mais, o que uma pessoa apenas poderia fazer diante daquele caos tão grande que era a destruição de Jerusalém, do templo e a miséria em que os seus irmãos estavam vivendo? O que uma pessoa poderia fazer? Ainda assim, queridos irmãos, Neemias resolveu tomar conhecimento
se preocupar, se envolver com as necessidades dos seus irmãos que estavam ali em Jerusalém. E as notícias não eram notícias que Neemias certamente queria ouvir. Segunda preocupação de Neemias, além de ser vista nos seus questionamentos, ela pode ser vista também nos seus sentimentos. Versículo de número 4. O que é que diz o texto? Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Queridos irmãos, as notícias que Neemias tomou conhecimento produziram no seu coração uma tristeza profunda. O que me chama a atenção é a descrição do versículo de número 4, quando ele diz que Neemias não apenas chorou ali imediatamente, fruto do impacto da notícia. O texto nos diz que Neemias se assentou, chorou e lamentou por alguns dias. Nós temos dificuldades, queridos, em refletir sobre essa resposta emocional de Neemias, porque nós vivemos num mundo que considera o choro como sinal de fraqueza. Essa é a nossa sociedade, esse é o mundo em que nós estamos inseridos. Considera o choro como sinal de fraqueza. Mas a Bíblia nos mostra, queridos, que o choro pode, muitas vezes, indicar uma preocupação saudável com o outro. Abraão, Isaque, Esaú, Benjamim, José, Davi, Ezequias, Jeremias, Jó, Pedro, Paulo, o próprio Jesus. Diante de situações extremamente adversas, eles não tiveram nenhum medo de externalizar a sua preocupação, a sua tristeza com choro. E a preocupação de Neemias é vista através dos seus sentimentos, porque ele chora diante do cenário caótico em que o seu povo estava vivendo. Terceiro, queridos, a preocupação de Neemias, ela pode ser vista também através da sua oração. A partir do versículo de número 5 até o versículo de número 11, nós vamos ver que Neemias, quando escuta, versículo de número 4, lamentei e chorei por alguns dias. A parte B do versículo 4 disse: e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Tendo ouvido e se comovido com as necessidades de seus irmãos em Jerusalém, Neemias demonstrou uma imediata reação. E qual foi a reação de Neemias? Buscar a Deus em oração, jejuar, clamar, se quebrantar diante do Senhor. Neemias era um homem de oração. E um homem ou uma mulher de oração, quando confrontado com um problema, a primeira atitude é compartilhar com Deus. Percebam, queridos irmãos, que Neemias não teve reação de fazer outra coisa senão jejuar e orar. Em compartilhar, e no versículo de número 5 em diante, Neemias compartilha com Deus a situação em que o povo estava vivendo. Tibérios Rata, ele faz o seguinte comentário: Neemias não disse, há uma emergência, vamos agir. Neemias não disse, há uma emergência, vamos reunir os presbíteros da igreja. Não, ele sabia que
que seu trabalho tinha que começar de joelhos em oração. E é justamente isso que Neemias faz. Queridos, que essas verdades têm a ver com a nossa vida. E eu começaria dizendo, queridos irmãos, que às vezes nós não queremos nos envolver com os problemas das pessoas, porque nós já achamos que temos problemas demais. Muitas vezes, queridos, nós temos essa postura. Eu vou me envolver com o problema de outras pessoas se eu já tenho tantos. Ou o contrário, se eu estou tão em paz, se eu estou numa situação tão cômoda, se as coisas na minha vida, na minha família, no meu trabalho, no meu comércio estão indo de vento em popa, por que é que eu vou me preocupar com outras pessoas? Me envolver com o problema de outras pessoas? Neemias nos mostra aqui, queridos irmãos, que a despeito de viver uma situação profissional extremamente confortável, ainda assim, ele se envolveu, se preocupou com os seus irmãos e com a situação caótica em que os judeus estavam vivendo lá em Judá. E mais, quando resolvemos nos envolver com os problemas das outras pessoas, qual é a proporção ou a intensidade do nosso envolvimento? O texto nos mostrou e nos ensinou que Neemias não vivenciou uma história apenas de puro sentimentalismo, emocionalismo. Talvez alguns de nós, ao contemplar a situação de Manaus, nos sintamos, naquele momento, extremamente chocados. Mas depois, Monteiro não está assim, a Paraíba não está assim, minha família não tem ninguém com Covid, o que aquilo vai me incomodar, vai me preocupar? Eu estou apenas, queridos irmãos, ilustrando com essa situação, para que nós entendamos que muitas vezes estamos vivendo extremamente centralizados no eu. Somos extremamente egoístas, pensamos em nós mesmos e não nos importamos com os outros. Neemias chorou. Neemias se envolveu emocionalmente com os problemas dos seus compatriotas. Mas não foi apenas sentimentalismo ou emocionalismo. Nós vamos ver durante o texto e durante o livro qual foi a atitude posterior à oração de Neemias, como comprovação de que ele de fato se preocupou com os seus irmãos. Queridos, quem verdadeiramente se preocupa com o outro, preste atenção nisso. Antes de tomar qualquer ação, qualquer atitude, ainda que seja visando o bem do outro, preste atenção nisso. Quando nós nos envolvemos com o problema de outra pessoa, ou quando nós nos preocupamos com outra pessoa e queremos até mesmo o bem dessa pessoa, antes de agir, antes de tomar qualquer direcionamento, Neemias nos mostra a importância da oração. Quem verdadeiramente se preocupa com o outro, antes de tomar qualquer ação, qualquer atitude, ainda que visando o bem, primeiro dobra os joelhos.
e ora ao Deus dos céus por aquela pessoa, por aquela família, por aquele grupo. Quantas vezes, queridos, nós cometemos erros graves com o nosso próximo, porque esquecemos de primeiro orar, esquecemos de primeiro pedir sabedoria a Deus, esquecemos de primeiro pedir que Deus nos dê palavras certas para aconselharmos e orientarmos outras pessoas, inclusive que Ele nos conceda um momento e uma ocasião oportuna para tal ato. Agimos no impulso, agimos na força humana, agimos no calor da emoção e por vezes, não poucas, nós terminamos machucando e ferindo as pessoas. Homens e mulheres de Deus, antes de qualquer coisa, mas absolutamente qualquer coisa, eles oram humildemente ao Senhor Jesus para que Ele guie todos os seus passos. Mas, queridos irmãos, nós não podemos passar por esse capítulo de Neemias sem pensarmos para quem ele aponta. Porque houve sim alguém semelhante a Neemias que tinha uma situação muito, mas muito, infinitamente mais privilegiada do que ser copeiro do rei. Mas mesmo assim ele resolveu abrir mão de sua glória. Ele resolveu se vestir de pele humana, vivenciar uma situação de profunda humilhação. E ele, à semelhança de Neemias, se preocupou. Ele, à semelhança de Neemias, chorou. Ele, à semelhança de Neemias, orou. Quem foi essa pessoa? Essa pessoa foi Jesus, que abriu mão da sua glória, que veio a este mundo num estado de profunda humilhação e o fez para salvar a minha vida e para salvar a sua vida. Ele orou por mim e ele orou por você. Esse é Jesus, o nosso Senhor. Eu quero concluir, queridos irmãos, dizendo que quando Neemias ouviu as más notícias de sua época, ele resolveu buscar a quem verdadeiramente poderia resolver a situação da sua vida e a situação do seu povo. Quando ouvimos as más notícias do Amazonas, queridos, quando ouvimos as más notícias do nosso país, o que nós temos feito? O meu convite é para que a gente hoje à noite se poste a buscar aquele que tem poder para mudar, para transformar o cenário mais caótico que nós possamos contemplar. O Senhor Jesus. Não coloque a sua confiança na Coronavac.
Não coloque a sua confiança na Oxford, na Pfizer, na Moderna, ou em qualquer outra vacina produzida por qualquer outro laboratório ou governo. Coloque a sua confiança e a sua esperança somente na esperança que nunca frustra, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Ele nos abençoe nessa noite. Amém, queridos. Vamos orar? Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Senhor, nós nessa noite queremos te louvar, queremos te exaltar, Senhor, porque o Senhor tem nos preservado vivos. Porque até mesmo aqueles irmãos nossos que contraíram a Covid-19, aprove ao Senhor curá-los, aprove ao Senhor preservar a sua existência. Queremos te agradecer, ó Deus, porque mesmo numa situação econômica tão difícil, o Senhor tem preservado o emprego dos teus filhos, o Senhor tem abençoado o comércio dos teus filhos, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Nós queremos te louvar, ó Deus, porque mesmo em meio a muitas impossibilidades de cultos, de reuniões, o Senhor tem nos proporcionado instrumentos tecnológicos, onde nós nos reunimos, onde nós oramos, onde nós somos instruídos pela Tua Palavra. Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem preservado a nossa cidade, o nosso estado, de um caos pior. E sabemos, ó Deus, que conquanto os políticos tenham responsabilidades nesse sentido, se não estamos vivendo algo semelhante a Manaus, ao Amazonas, é por pura misericórdia e bondade do Senhor. Mas não deixamos, ó Deus, de orar, de clamar por eles, por aqueles que estão naquele estado de modo específico, vivendo uma situação tão difícil, onde vidas estão sendo ceifadas, onde muitos estão padecendo sem sequer ter acesso ao serviço de saúde. Ó Deus, tem misericórdia do estado de Amazonas, mas tem misericórdia do nosso país, que vive uma crise sem precedentes. Oramos, ó Deus, pelas nossas autoridades, oramos pelos nossos políticos, ó Deus, toca nos seus corações. O Senhor tocou no coração de Ciro, um rei ímpio, para que ele pudesse promover o bem do teu povo. O Senhor pode tocar no coração de políticos, de homens que governam o nosso país, ainda que eles não creiam em Ti, mas o Senhor pode tocar nos seus corações para que eles sejam sensibilizados e promovam ações que abençoem não só os crentes, mas abençoe cada brasileiro que tanto sofre e padece. Deus, nós oramos para que o Senhor dissipe esse mal da nossa pátria e clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia, porque à semelhança de Neemias, nós também podemos dizer que pecamos contra o Senhor, que todo o mal que muitas vezes sobrevém sobre o nosso país é resultado da nossa desobediência, é resultado da nossa indiferença ao governo, ao senhorio do Senhor.
Por isso, ó Deus, não merecemos, mas clamamos: tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia do nosso país, intervém, Senhor, para a glória do Teu nome. Nos concede, ó Deus, a bênção de termos vacinas eficazes, de termos políticos, ó Deus, justos, íntegros, que não se corrompam, que não roubem o dinheiro que é para ser utilizado em prol do bem comum. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, e nos ajuda como igreja, para que a gente seja intercessora, para que a gente continuamente clame pelos nossos governantes, pelos nossos políticos, mas para que nós também, ó Deus, não nos associemos à corrupção, à desonestidade, à ilegalidade, ó Deus. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. E assim como o Senhor abençoou Neemias, assim como o Senhor abençoou o povo de Israel através de Esdras, através de Neemias, e restaurou aquele povo, reconstruiu aquela cidade, aquele templo, nos abençoa, Senhor, e intervém também no nosso país, para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. Oramos em favor daqueles que estão acometidos pela Covid, e não apenas por ela, mas por outras enfermidades, outros males. Tem misericórdia, Senhor. Cura-os para a glória do Teu nome. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor também esteja abençoando e confortando aqueles que se encontram enlutados pela partida dos seus familiares, dos seus amigos, vítimas desse mal que assola o mundo. Deus, nós nessa noite apenas imploramos e clamamos pela Tua misericórdia. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, vamos nos colocar em pé pelo Senhor.